Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, com a Tua Palavra aberta em nossas mãos, Senhor. E rogamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que Teu Espírito, que inspirou os profetas, que inspirou a Daniel, a revelação desta mensagem, esteja conosco e em nosso coração, Pai, para iluminar nossa mente, de modo a compreendermos os ensinamentos que o Senhor tem para nós nesta hora. Abençoa nós que aqui estamos reunidos e todos que nos acompanham, Pai, através da internet, através da rede Novo Tempo de Comunicação. São bênçãos, Senhor, que nós te pedimos, confiados em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Daniel capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito perturbou-se, e passou-se-lhe o sono. Segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Bom, como assim, pastor, segundo ano do reinado de Nabucodonosor, se o livro de Daniel, no capítulo 1, fala que Nabucodonosor, ele ascendeu ao trono, e depois de 3 anos, Daniel então foi ali chamado juntamente com seus amigos e outros jovens para dar uma prova, ou para passar por uma prova de conhecimentos, enfim. Não seria este o 3º ano? E essa é uma daquelas aparentes contradições que nós vemos e encontramos na Bíblia, e que às vezes alguns dão de descrédito à palavra do Senhor. No entanto, sabe-se que na cultura babilônica, o ano de ascensão do rei não era contado. Então o primeiro ano era o ano seguinte ao ano da ascensão. Então este de fato era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Bom, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e o sonho passou-se da sua mente. E você vai ver que neste sonho, Deus ele traz a nós uma revelação acerca do futuro, acerca dos últimos dias da história deste mundo. E Deus vai descortinar para nós, diante de nós, a história do mundo. Eu quero lembrar para você que nos estudos que estamos fazendo acerca do livro de Daniel, essa temática, esperança para um mundo em crise, eu quero lembrar a você que nós estudaremos em cada capítulo 3 pontos. Primeiro, qual é a revelação que Deus faz acerca dele mesmo, de quem é Deus para nós. Segundo, como nós podemos aplicar o livro de Daniel aos nossos dias, para a minha vida pessoal, e como nós nos prepararmos para os dias que estão diante de nós. Entenderam bem? Predições. Muitas pessoas são fascinadas por profecias e predições, é ou não é verdade? Alguns, com tantas especulações, calculam datas aqui e ali. Jesus vai voltar, 2027, porque o mundo isso e o mundo aquilo outro, e agora é o momento e tudo mais. Predições. Quais são algumas das predições que o homem, o ser humano, fez ao longo da história? Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Veja o que disse ali Dionysius Lardner, um cientista britânico. Ele diz assim: viajar de comboio a alta velocidade não é possível, porque os passageiros são incapazes de respirar, morreriam asfixiados. Essa predição foi de 1823. O que você diria de Dionísio Lardner? Impossível vai viajar num comboio. Olha o que disse ali Pierre Paché, ele falando acerca de Pasteur, Louis Pasteur. Diz assim: a teoria dos germes de Pasteur é uma ficção ridícula. Já imaginaram? 1872, uma outra predição humana ali, de homens, cientistas,
Uau, cientistas, o que você diria, hein? E nós estamos vivendo hoje num mundo em que, é a ciência, é a razão. Veja outra predição ali, humana, que disse ali o relatório interno do Western Union, em 1876. Esse negócio de telefone tem demasiados problemas para ser considerado como um meio de comunicação. Este aparelho não tem nenhum valor inerente para nós. O que você acha? É para a gente rir, não é verdade? É comédia. Difícil alguém hoje que vive sem um telefone, ou que não tenha sequer um aparelho de telefone. Olha o que diz esse camarada aqui, o presidente da Royal Society, Lord Kelvin, 1895, um pouco mais de 100 anos. Máquinas voadoras mais pesadas do que o ar são impossíveis. Olha o que disse o professor de Einstein, do nosso querido Albert Einstein, grande cientista. Não importa o que ele faça, ele nunca conseguirá nada. O que você acha? Outra predição, Charles Doyle, diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos, 1899, 122 anos atrás, tudo que podia ser inventado já foi. O que você acha dessa predição? Um chefe de patentes ali. Jornal do New York Times, 1939, ano que meu pai nasceu. O problema da televisão é que pessoas têm que sentar e manter os olhos colados numa tela. A família típica americana não tem tempo para isso. Eu acho que hoje não tem tempo mais para ficar fora disso. É ou não é verdade? 1939. Não é muito tempo atrás. Olha o que disse Thomas Watson, presidente da IBM, em 1943. Penso que talvez haja no mundo um mercado para uns 5 computadores. Predições. 1943. Hoje todos nós carregamos um mini computador em nossas mãos. Veja uma outra. Lee DeForest, pioneiro da rádio, 1957. O homem nunca chegará à lua, independente dos futuros avanços da ciência. Imagina, a ciência. E o último aqui, Ken Olson, presidente e cofundador da Digital Equipment Corporation, 1977. Aqui eu já era nascido, viu? Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador em casa. Só no bolso, né? Predições humanas. Como nós podemos seguir predições como essas? E nos dias em que nós estamos vivendo? Será que a gente vê ou não vê algumas predições da ciência, estudos, etc. e tal? E no que crer? No que acreditar? Veja, nós no nosso primeiro estudo ainda mencionamos, não é verdade, que o problema das fake news, pessoas que se agarram nas fake news porque querem ter ali algum alento, ou outras por sensacionalismo querem buscar nas fake news, não sabem que é fake news, mas acreditam nas fake news. Predições de jornalistas, de cientistas, de muitos istas por aí afora. Mas o que diz a palavra do Senhor Deus para nós? E é isto, queridos, que nós vamos estar buscando em nossa série Esperança para o Mundo em Crise. Nós estamos vivendo sim um mundo em crise. Temos muitos estudos e muitas predições. Alguns são bons, verdadeiros, muito solidificados. Outros tantos são achismos e especulações. Mas em que nós podemos nos agarrar para nós termos esperança? E é isso que nós estaremos estudando nesta série de Daniel, amém? Veja, a palavra do Senhor diz, Isaías 46, versículo 10: Eu sou o Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade. E o versículo de Amós 3:7, e esse versículo ele fala ao meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu dava estudos com o meu sogro, com o Dr. Adam, não havia um estudo que ele não mencionava esse verso.
Amós 3,7. Eu decorei de tanto ouvir ele falar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Você quer ter segurança na sua vida? Em relação ao futuro, em relação ao que está diante de nós, em relação ao que Deus tem para você pessoalmente e o que Deus tem revelado para a sua igreja? Palavra do Senhor, seus servos, os profetas. Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho passou-se-lhe da sua mente. Versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e nós te daremos a interpretação. Nabucodonosor teve um sonho. Ele diz a Bíblia sonhos, muito possivelmente ele teve esse sonho repetidas vezes na mesma noite. Quando ele acordou, seu espírito ficou perturbado. Aqui a palavra no hebraico significa que o seu coração começou a bater forte, se agitar. Entenderam bem ali? Sabe quando alguma coisa acontece e aí há uma enxurrada de adrenalina, o seu coração vai. E Nabucodonosor, ele sabia que o sonho era importante, ele ficou impressionado, ele acordou impressionado, no entanto, ele esqueceu o sonho. Ele chamou ali, então, quem? A palavra de Deus diz, magos, encantadores, feiticeiros, os caldeus, entre os caldeus, sábios de Babilônia. Sabe quem eram os magos e o que faziam os magos em Babilônia? Os magos, eles pegavam a mão de uma pessoa e eles então começavam a olhar para as linhas da mão da pessoa e começaram então a predizer o futuro, o que aconteceria, o que ela estava passando e assim por diante. Você já viu alguma coisa parecida em nossos dias, não? Bom, isso não é novo, vem desde os dias de Babilônia. Sabe o que mais os magos de Babilônia faziam? Eles pegavam, por exemplo, uma vaca, matavam logicamente o animal, tiravam o fígado do animal, colocavam nas suas mãos, e a forma como aquele fígado ia se mexendo ali, se contraindo, assim que o animal era morto, enfim, e se moldando, eles começavam então a adivinhar, fazer suas adivinhações. Uau, já pensou? Feiticeiros. Os feiticeiros ali de Babilônia, ou os videntes, né? Feiticeiros, eles consultavam os mortos. Eles faziam consulta aos mortos. Os encantadores, que eram também conhecidos como astrólogos, não astrônomos, astrólogos. Eles buscavam nos astros, nas estrelas, procurar predizer o futuro. Daí que vem o nosso não, né? Que não é nosso, né? Do mundo, né? Dos astrólogos, não astrônomos. Astrônomos, eles estudam os movimentos dos astros, mas os astrólogos, eles procuram adivinhar através dos astros. E aí você tem a astrologia e os signos do zodíaco, etc. Quem aí é de Sagitário? Tem alguém aí? Não. Não, isso não importa para você. É ou não é verdade? Quem é de Peixes? Isso não importa para você. Amém? O que importa é o assim diz o Senhor. Os astrólogos, eles buscavam nos astros. Imaginem, Nabucodonosor teve um sonho, ele chama esses magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, diz assim: escutem, eu tive um sonho, agora consultem os mortos para me revelar qual é o sonho e qual é o significado. Matem um animal, busquem nos seus encantamentos, busquem nos astros. Eu preciso saber que sonho é este, qual a sua significação. O meu espírito está muito perturbado dentro de mim. Qual foi a resposta dos astrólogos, feiticeiros, magos, encantadores, enfim? O que eles disseram? Versículo 4
Eles disseram: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e te daremos a interpretação. Fala para a gente sonho, a gente vai dar a interpretação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe que eu tenho poder de interpretar sonhos? Sabia disso? Você me conta o sonho e eu dou a interpretação. Eliandro, o que você acha? Se ela é verdadeira ou não, isso não importa, mas eu dou a interpretação para ele. E assim qualquer um de nós pode fazer, não é verdade? René, me diz o sonho, eu vou dar a interpretação. E aí? Muito simples, muito fácil, né? Tudo indica que Deus permitiu que Nabucodonosor esquecesse do sonho, porque a revelação teria que ver com a verdadeira e correta interpretação. Porque se ele falasse, qualquer um poderia interpretar qualquer coisa. Concordam comigo, não? Agora não. No momento que o sonho fosse revelado, Nabucodonosor seria então relembrado por Deus e pelo Espírito, pelas suas memórias, e a interpretação que fosse dada, aí agora sim, se você teve a capacidade de me dizer qual foi o sonho que eu tive, então você também muito certamente terá a capacidade de me dizer qual é a interpretação. Foi isso que aconteceu. Ele disse assim, bom, versículo 5, continue comigo, Daniel 2, versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouro. Isso era muito comum entre os caldeus, matar, dizimar, despedaçar, literalmente, corpos e destruir casas e tudo mais. Mas, versículo 6 diz o quê? Se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Eles responderam a segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Tornou então o rei e disse: bem, eu percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazerdes saber o sonho, uma só é a sentença, será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas, perversas, para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar a interpretação. E olha que interessante o que aqueles homens falam agora no versículo 10. Responderam então os caldeus, o que eles responderam na presença do rei? Disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa, algum mago, ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Não tem quem possa revelar, é impossível. Não tem mortal sobre a terra. A coisa que o rei exige é difícil. Versículo 12. Então o rei muito se irou, enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto, o qual deveria ser mortos todos os sábios. Buscaram Daniel, seus companheiros, para que fossem mortos. Matem todos eles. E então Daniel, versículo 14, avisada e prudentemente disse a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha sido enviado para matar os sábios de Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei. Ele lhe pediu que designasse o que a igreja? Dá um tempo para nós. Dá um tempo. E ele revelaria ao rei a sua interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu
sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Ó, queridos, que homem foi este Daniel? Que Deus é este de Daniel? E eu quero, em nome de Jesus, que você tenha plena certeza, fé, convicção, esperança, de que o Deus de Daniel, Ele é o seu Deus. Amém? Ele é o seu Deus. Aquilo que está acontecendo com Daniel e seus amigos, nós passamos invariavelmente, dia a dia, semana a semana, lutas, provações, é ou não é verdade? Provas difíceis. Algumas são de morte para alguns, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo. Mas Daniel, ele pediu um tempo, e esse tempo não era para ver como as coisas se desenrolariam, não. Esse tempo que ele pediu foi para que ele buscasse juntamente com seus amigos diante de Deus uma resposta. Amém? Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Que a oração faz toda a diferença. Né, Dr. Marcos? E é por isso que nós estamos num programa de oração 7 semanas, conectados em Cristo. Cada dia um motivo e um desafio. Se você ainda não está inserido, não precisa se preocupar que você não está desde o começo. Todo dia, qualquer um dia, é um dia de você entrar no desafio, conectados em Cristo. Todo dia sai um videozinho, 2 minutinhos, com um conteúdo, colocando o motivo e o desafio de oração do dia. A oração faz toda a diferença, irmãos. E nós oramos tão pouco, é ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, nós oramos tão pouco, precisamos orar mais, precisamos buscar mais. Eu me lembro do meu professor no tempo do teológico, Dr. Amin Rodor, ele diz assim: pouca oração, muita oração, não é muito poder, ele dizia é mega poder, mega poder. A oração faz a diferença. Daniel disse assim: me dê um tempo, nós vamos orar. Chamou os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim, a Bíblia relata o nome deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eu relembro o nosso primeiro estudo da série. Daniel, Deus é quem? Ele é o meu juiz. Se veio contra mim uma sentença de morte, Deus é o meu juiz. Se os inimigos vêm contra mim para me derrotar, Deus é o meu juiz. Se os demônios são enviados para me tentar e me fazer cair, Deus é o meu juiz. Diga amém, Deus é o meu juiz. Amém. Ananias, meu Deus, Ele é gracioso. Se há uma sentença de morte, se o inimigo está contra mim, se problemas me assaltam, Deus é o meu juiz, Deus é gracioso. Misael, Deus, quem é como Ele? O Deus de Daniel é o seu Deus, é o meu Deus, amém. Ele é o meu juiz, Ele é o teu juiz, Ele é um Deus gracioso, amém. E por último, esse nosso Deus, Ele é o nosso ajudador. Azarias, ajudador. Daniel foi buscar com seus amigos, cujos nomes revelam tudo o que Deus é para nós. Queridos, busquemos em Deus. E eles buscaram no Senhor. Versículo 19 do capítulo 2 de Daniel diz assim: então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade. Dele é o que, igreja? Sabedoria e poder. Dele, do Senhor, é a sabedoria e o poder. Amém. A sabedoria está nesse mundo, nas coisas deste mundo. É o mundo que vai dizer para você como você tem que se comportar.
É o mundo que tem que dizer para você o que vai acontecer? É o mundo que tem que revelar para você o que está acontecendo, o que vai acontecer? Não, absolutamente não. É dele a sabedoria, e é dele é o poder. Dele a sabedoria e o poder. Sabe o que isso quer dizer, queridos? A Bíblia diz, não eu. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Qual é o texto? Tiago 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar em abundância. Amém? Deus vai dar. É promessa. Deus cumpre ou não cumpre suas promessas? Sim ou não? Sim. Deus é Deus e não muda. Deus, Ele é Deus. Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele cumprirá. Ponto final. Ele diz assim: filhos, você quer sabedoria? Peça que eu vou te dar. Você só andará com medo, em trevas e desesperado, se você não acreditar nas promessas de Deus. Que grande promessa é esta? Sabe, quando eu estava estudando e preparando esse tema, e estudando aqui especialmente essa parte de que dele a sabedoria e poder, eu me lembrei de um texto bíblico que está lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E esse texto aqui é um texto que eu gosto muito de estudar quando a gente estuda sobre a palavra de Deus. 5, versículo 39 em diante, João 5:39. Jesus disse assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam encontrar nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Versículo 40, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha o que diz agora, especialmente o versículo 43. João 5:43. Jesus diz: eu vim em nome de quem? Do meu Pai, e vocês não me recebem. Se um outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem do único Deus? O que Jesus está dizendo aqui, queridos? A sabedoria e o poder vêm de quem? De Deus. Mas existem muitos falsos profetas por aí afora. É ou não é verdade? Tem ou não tem? Falsos ensinadores. E tem em nosso meio também, sim ou não? Sim ou não? Buscando tanta especulação, tantos achismos. Eu mencionei que você não vai encontrar aqui nessa série a especulação e achismo. É só o assim diz o Senhor. Ponto final. O que Ele revelou, revelou. O que Ele não revelou, vamos esperar. Amém? Vamos esperar. Agora, se levantam por aí afora tantos e tantos, falando isso, aquilo, outro, etc. E pessoas, centenas, milhares de pessoas são seguidores destes. Dele a sabedoria e o poder. É o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor. Peça sabedoria a Deus e Ele vai dar. E Ele dá em abundância. Vamos continuar ali. Versículo 21, Daniel 2:21. É Ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Dele a sabedoria. E Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei.
Olha para mim, igreja. Você que está nos assistindo. Quem é o Deus de Daniel? Meu Deus. Se você pedir, assim como Ele deu sabedoria para Daniel e poder, Ele pode dar para você e para mim. Amém? E no que consiste a sabedoria? A Bíblia revela, não eu. Lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui a palavra temor não é tremer ou ter medo de Deus. Não. É a reverência a Deus. Sabe o que significa isso? Buscá-lo em primeiro lugar. Este é o princípio da sabedoria. Deus, buscar Deus em primeiro lugar. Nós passamos por desafios diários, é ou não é verdade? Temos que fazer escolhas diárias em nossa vida, é ou não é verdade? Algumas são grandes escolhas, outras são pequenas escolhas. Mas nós temos que fazer escolhas todos os dias. Todos os dias, todos os momentos. Quando você abre os olhos, você já tem que fazer uma escolha. Vou levantar ou não vou levantar? Tocou o despertador, vou colocar ali mais uns 5, 7 minutos? Você faz uma escolha, é ou não é verdade? Escolhas. Sábio é aquele que coloca Deus em todas as suas escolhas. Todas, grandes ou pequenas. Seja uma simples conversa trivial, ou a escolha de um namorado, de uma profissão, de um negócio a ser fechado, de uma compra a ser feita, um carro para ser trocado, um tênis, uma saia, uma roupa, tudo. Sábio é quem coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Sábio é aquele que, como Daniel, espera em Deus e também age por Deus. 3 coisas. Sábio é aquele que busca Deus, que espera em Deus e que age por Deus. Amém? Daniel esperou, buscou, esperou e agiu. Certo de que Deus estava com ele e revelando a ele o que ele tinha, o que Deus tinha para ele. Então, versículo 24, foi Daniel ter com Arioque, que tinha sido constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Olha o que o rei respondeu, quando viu Daniel diante dele: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Podes tu? Daniel podia fazer dele mesmo essa capacidade, esse poder, sim ou não? Podia ou não podia? Podia, mas Daniel não fez. Disse assim: não, eu não posso. De quem é a sabedoria e o poder? Dele. Oh, queridos, quantos em nossos dias eu vejo e ouço dizendo: meu braço construiu essa empresa, foi com a minha inteligência que eu construí tal coisa, este é o meu carro, esta é a minha empresa, esses são os meus títulos, este é o meu poder. É a minha sabedoria e inteligência que construiu tudo isso, ou que fez tudo isso. Isso vale para todas as áreas. Mesmo nós pastores, mais tentados de todos, que foi o sermão que eu preguei. Minha sabedoria? Minha inteligência?
Foi a série que eu fiz. Fui eu que levei tantos ao batismo. Foi eu. Sabe qual é a diferença entre o sábio e o tolo? Diz a Bíblia, não eu. O sábio é aquele que faz o quê? Número 1, coloca Deus em primeiro lugar, espera em Deus e age por Deus. Quem é o tolo? Salmo 14, versículo 1. O tolo vive como se Deus não existisse. Então, se Deus não existe, minha sabedoria, meu poder, eu construí, eu fiz, eu lutei, eu conquistei, são meus títulos, é a minha capacidade. Tolo. Nada, nenhuma coisa boa que você ou eu e eu possamos fazer vem de nós mesmos, vem tão somente de Deus. E não reconhecer isso é a maior tolice, estultícia desse mundo. Entenderam bem? Você conquistou? Quem é que te deu a vida? Quem é que te dá a inteligência? Capacidade para respirar, arrazoar, pensar, fazer, tomar, agir? Deus. Por isso que nós devemos reconhecer a Ele como sendo o nosso Deus. E tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos, devemos dedicar a Ele. Amém? É esse o seu desejo? Ele. Respondeu-lhe Daniel, versículo 26. Daniel respondeu e disse, o rei disse a Daniel, podes tu fazer saber, versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois este Deus fez saber ao rei o que há de acontecer quando? Nos últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias, sim ou não? Sim. E você vai ver no estudo de Daniel de hoje que nós estamos fazendo, que nós estamos nos últimos dias. Nós não estamos nos últimos dias, nós estamos no fim dos últimos dias. Falta só um pouquinho mais, Jesus vai voltar. Deus revelou o que vai acontecer nos últimos dias ao Senhor. Versículo, o teu sonho, versículo 28, e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. 2 pontos, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Deus deu uma revelação ao Senhor, rei. O que Deus disse ao Senhor, e a mim foi revelado, diz, versículo 30, foi revelado a mim esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em qualquer outro dos seres viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Quem era Daniel? O que Deus esperava de Daniel? Eu pergunto para você, Daniel respondeu à altura daquilo que Deus esperava dele, sim ou não? Amém, com certeza. Eu não sou mais sábio do que nenhum outro ser humano, não sou melhor do que ninguém, não sou mais inteligente, mas Deus deu a mim só para fazer revelar ao rei. Quem é o Deus de Daniel? É o seu Deus. Mas Deus espera que você responda como Daniel, sim ou não? Humildade. Dele é a sabedoria e o poder. Tu, ó rei, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. E esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua, ó rei, era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas da estátua eram de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como uma palha das eiras do estio, e o vento os levou. E dele não se viram mais vestígios, mas a
pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, rei. E eu também vou dar a interpretação ao rei. Uau! A que se referia aquele sonho? Aos últimos dias. Daniel revelou ao rei que ele havia tido um sonho, e nesse sonho ele viu uma grande estátua. Uma estátua horrível. E essa estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés, nos pés havia ferro misturado com barro. Enquanto o rei via em sonho aquela estátua, diz Daniel que ele, o rei, viu uma pedra que foi lançada sem auxílio de mãos humanas. Não tinha que ver com o homem, não tinha que ver com a humanidade, com aquilo que o homem pode fazer. E esta pedra atingiu aos pés da estátua e destruiu o ferro e o barro e o bronze, e destruiu a prata, e toda a estátua virou em nada. Este é o sonho. Daniel disse: agora eu vou dar a interpretação para o rei. Qual é a interpretação? Veja, versículo 37. Tu, ó rei, olha o que diz o versículo 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Sabe, queridos, quando Daniel começa a dar a interpretação, disse: tu és a cabeça de ouro. O ouro é um metal muito presente, e era muito presente em Babilônia. Templos de ouro. Bel-Marduk era um deus de ouro, que tinha ao seu lado uma mesa de ouro, e um sacerdote também, que se cobria de ouro. E Babilônia é o reino, domínio do ouro. Jeremias fala, o profeta Jeremias, que Babilônia, o domínio, o reinado de ouro. Era muito claro isso. Agora tudo começava a ficar claro. Babilônia, a grande cidade, o grande domínio, dominou Babilônia desde o ano 605 até o ano 539 antes de Cristo. E a maior parte do tempo desse domínio foi do próprio Nabucodonosor, cerca de 44 anos. Babilônia, imagine esta grande cidade, mais de 100 quilômetros de perímetro, muralhas com cerca de 30 metros de altura, largas, tão largas, onde poderiam 3 carros de guerra passar um do lado do outro, nas suas muralhas, em cima delas. O grande rio Eufrates, que passava por meio da cidade, por dentro dela, poderia prover vida e alimento para a cidade, mesmo que ela fosse sitiada por cerca de 20 anos. Sabe o que os babilônios faziam quando algum exército vinha e sitiava a cidade? Em outras cidades eles lançavam flechas, dardos e pedras, mas sabe o que faziam os babilônios? Eles jogavam comida, diziam assim: vocês podem ficar aí o quanto tempo vocês quiserem, nós estamos bem alimentados aqui dentro. O cerco de Jerusalém durou 2 anos, por exemplo. Eles já sucumbiram, o cerco de Jerusalém pelos romanos. Agora, o cerco de Babilônia poderia durar até 20 anos. Tu és a cabeça de ouro. Em uma carta que foi encontrada, um achado arqueológico sobre Nabucodonosor e Babilônia, diz, escrito sobre Nabucodonosor, dele mesmo, diz assim, que todo o mundo se prostre aos seus pés, que exista para sempre. Qual era o desejo de Nabucodonosor? Que Babilônia existisse para sempre.
Versículo 39, Daniel 2:39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Qual foi o reino que veio depois de Babilônia, representado pela prata? Note, você tem aqui uma diminuição de valor dos materiais, é ou não é verdade? O ouro é mais valioso que a prata, que é mais valiosa do que o bronze, que é mais valioso do que o ferro. No entanto, da mesma forma que você vai perdendo o valor no sentido monetário, você vai ganhando em durabilidade. A prata é mais resistente e mais dura do que o ferro. O bronze e o ferro, a prata mais do que o ouro, o bronze mais do que a prata e o ferro mais do que o bronze. E agora o que dizer do barro, não é verdade? Se você fosse olhar um relato como este, pensaria assim, bom, é ouro, é prata, é bronze, é ferro. Depois poderia ser o quê? Cobre, estanho. Não, mas foi uma pedra. Não havia uma outra sequência como esta. O domínio medo-persa. Isso nós encontramos na história, e a própria Bíblia relata isso. Os medo-persas conquistaram Babilônia no ano 539, nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, e dominaram o mundo antigo até o ano 331 a.C. A própria Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 5, 28, diz: dividido foi o teu reino, referindo-se à Babilônia, e dado aos medos e aos persas. Daniel, capítulo 6, versículo 8 e 8, 20, falam a mesma coisa. Imaginem que aquele que derrubaria o império babilônico, o nome dele é citado cerca de 150 anos antes de ele nascer. E nós encontramos isso no livro de Isaías, o nome de Ciro, cerca de 150 anos, sequer de ele nascer, a predição de Deus já foi clara e disse: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Depois viria um reino de bronze. Quem conquistou o domínio medo-persa foram os gregos. E o grande reinado, Alexandre o Grande. E ele conquistou em 331 e os gregos dominaram até 168 a.C. No livro da Biblioteca da História, diz o seguinte: estou convencido que não houve nação, cidade ou povo onde o nome dele, de Alexandre o Grande, chegasse. Você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e nós temos aqui agora o reino, domínio de ferro. Interessante que para Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, um versículo para cada um e um versículo para Medo-Pérsia e Grécia. Mas para o ferro não. A maior descrição nós encontramos aqui do versículo 40 a 43, diz assim: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim também ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, dos dedos dos pés, em parte de ferro, de barro e de oleiro, barro de oleiro em parte de ferro, esse será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois como que viste, o ferro é misturado com barro de lodo. E como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim será uma parte do reino será forte, a outra será fraca. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Qual foi o grande império que dominou os gregos, que destronou os gregos? Foi o Império Romano, representado pelas pernas de ferro. Assim como os gregos são representados pelo bronze, porque o seu exército empunhava escudos de bronze, armas de bronze, o exército romano empunhava armas de ferro, o domínio do ferro. Diz Gibbons acerca do domínio romano que dominou desde 168 a.C. até meados do 5º século depois de Cristo, ele diz assim: as imagens de ouro, de prata e de bronze que podem servir para representar as nações e os seus reis foram sucessivamente destruídas pela monarquia de ferro de Roma. Você pode estar olhando assim: uau, que isso?
todo mundo colocado e toda a predição de Deus. E eu quero mostrar aqui para vocês algo interessante que não somente homens, teólogos ou historiadores, enfim, viram isso, mas cientistas. E um deles é esse indivíduo aqui, esse cientista aqui. Ele é Isaac Newton, um grande homem. E quando a gente pensa em Newton, o que vem à sua mente? Vem uma maçã caindo na cabeça, né? Mas Newton, ele estudou e foi muito mais. Ele era um apaixonado por matemática, um dos grandes pais da matemática, não é verdade? Mas Newton, ele escreveu mais sobre a Bíblia e profecias do que sobre qualquer outro assunto. E nesse livro que são aqui, as profecias de Daniel e Apocalipse, feitas pelo próprio Isaac Newton, você vai ver que ele faz esta mesma análise. Pois ele estudou, ele viu a história, a Bíblia, revelando tudo isto. Quanto aos pés que viste, versículo 41, e dos artelhos, em parte de ferro, de barro e de oleiro, em parte de ferro, será um reino dividido. Veja, nós encontramos aqui, queridos, eu quero que você venha comigo, a imagem da estátua. O ferro que representa Roma, ele vai até onde? Ele vai até o fim. Só que quando chega no fim, há algo do ferro misturado com barro. Qual é o significado disto? Veja, todos os metais que representam a estátua, ouro, prata, bronze e ferro, representam a idolatria, aquilo que o homem faz ou fazia para colocar deuses e imagens e adorar as imagens de ferro, de prata, de cobre, enfim, assim, bronze, assim por diante. Mas o barro tem que ver com o ser humano, com o homem, entenderam bem? Por que isso? Toda vez que a Bíblia fala do barro, barro do oleiro, eu pergunto para você, de onde nós viemos? Não foi do barro? E a palavra diz que o Senhor Deus formou o homem do barro, do pó da terra. E o livro de Isaías diz que nós somos nas mãos de Deus como o barro nas mãos do oleiro. Sabe o que significa? Significa dependência do ser humano para com Deus. Nós temos que reconhecer que nós temos um Criador. O aspecto barro tem que ver com algo religioso. Aquilo que você deve reconhecer que tem em Deus. Só que aqui nós vemos um ferro misturado com barro. O barro que deveria agora ser uma representação de uma busca a Deus, está ligado ao ferro, a deuses humanos, as coisas que o homem pode fazer, a idolatria humana. E nós vamos perceber que este reino de Roma, este domínio romano, que vai até o fim, vai até os pés, no fim ele é ferro que representa domínio humano, político, junto com alguma coisa voltada à religião. Entenderam a ideia ali? Então Roma dominaria até o fim, mas haveria uma mistura de domínio político e religioso. Veja, eles não se ligariam, iriam até o fim. E nós vemos então que o Império Romano foi dividido entre os alemanes, burgundos, francos, tribos bárbaras, lombardos, saxões, suevos, visigodos, que representam hoje os atuais países da Europa, alemães, suíços, franceses, italianos, ingleses, portugueses, espanhóis e assim por diante. Eles não se misturariam, tentariam se misturar mediante o casamento, mas isso não aconteceria. Os países da Europa, se você for ao castelo de Friedrichsburg, na Dinamarca, você vai ver ali a árvore genealógica que monta todas as famílias praticamente da Europa, partindo do rei Frederico e da rainha Diana. O próprio Napoleão, que tentou unir e ganhar e conquistar o mundo antigo, casou-se com Luísa da Áustria e uniu-se à linhagem de Habsburg. Mas na batalha de Waterloo, em 1815, que era uma batalha completamente ganha por ele, ele perdeu a batalha e disse: o Deus Todo-Poderoso, Ele é demasiado para mim. Perguntaram para Napoleão, qual foi o principal adversário desse tremendo poder? Por quem foi posto em xeque? E quem lhe resistiu e o lançou por terra? Napoleão, como que conhecendo as profecias, ele diz:
por ninguém e por nada, a não ser pela manifesta intervenção de Deus, direta e manifesta intervenção de Deus. Tentariam unir a Europa, tentariam unir aquilo que foi dividido com uma profecia, como Deus do céu falou. Churchill, Roosevelt, Stalin, Yalta, De Gaulle, Hitler, Truman, Eisenhower, Castro, tantos outros tentaram, mas não conseguiram, jamais conseguiriam. E hoje? Pergunto para você, hoje a gente não vê um mundo tentando se unir, uma globalização, é ou não é verdade? Eu pergunto, vai haver união, sim ou não? Na Europa vai haver união? Você tem o livre comércio comum europeu. Eu pergunto, estão unidos? Vão se unir? Não vão se unir. Você tem a ONU, a Organização das Nações o quê? Unidas. Eu pergunto, vão se unir? Sim ou não? Não vão conseguir se unir, porque de onde vem essa união? De onde vem essa ideia? Babilônia. De onde vem isso tudo? Você tem ali a OMS, Organização Mundial de... Eu pergunto, estão unidos? E agora, os grandes homens poderosos do mundo, poderes do mundo, estão tentando implantar algo que se chama a nova ordem mundial. Vão unir? Pergunto para vocês. Qual é o objetivo dessa união? Qual é o objetivo? Olha o que diz a Bíblia, não eu. Diz assim, versículo 44 de Daniel 2. Mas nos dias destes reis, aqui aparece a palavra reis, a primeira vez no plural. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá por quanto tempo? Para sempre. Eu pergunto para você, é a nova ordem mundial que o mundo está e estará tentando impor? Sim ou não? Qual vai ser a nova ordem mundial que será estabelecida em nossos dias? Vai ser o domínio do reino eterno do nosso Deus. Amém? Não há outra ordem, senão esta ordem. É a ordem de Deus, é a ordem mundial. Babilônia. Você vê Babilônia e você lembra de Babel, não é verdade? O que aconteceu lá? O ser humano tentando se unir com que objetivo? Diz para mim. De se proteger da destruição. Queridos, você que está nos assistindo nesse momento, este mundo está condenado à destruição. A pedra virá e vai destruir todos os reinos deste mundo. Tudo que o homem criou pela sua própria sabedoria e poder, será tudo devastado, tudo acabado, tudo arruinado, absolutamente tudo. Mas o reino eterno de Deus jamais passará e será restabelecido neste mundo por Cristo Jesus, que é a grande rocha, eternamente. E quem vai estar com Ele? Tão somente aqueles que esquecem as coisas deste mundo e a sabedoria que o mundo pode oferecer, para se agarrar na sabedoria, na força e no poder que vem de quem? De Deus. Amém? De Deus. Babel desunida, buscando forças para não destruição. Este mundo condenado à destruição, o ser humano vai buscar se unir, mas a profecia diz, não se unirão, não vão se unir. Pode ser a nova ordem, isso, aquilo, outro. A única nova ordem que será estabelecida é a eterna
pela rocha que é Cristo Jesus e a sua vinda. Eu pergunto a você, em que ponto nós estamos da estátua? Lá na divisão. A minha mãe costuma dizer assim: nós não estamos nos pés, nem nos dedos dos pés. Nós estamos onde? Na pontinha dos dedos. Olha a pontinha da unha. Falta muito pouco e Jesus vai voltar. Para você ser salvo, estar de pé no grande dia do Senhor, você tem que reconhecer que a sabedoria e o poder vem de quem? De Deus. Você tem que buscá-lo em primeiro lugar. Você precisa tomar a decisão de esperar nele e agir por ele, certo de que a tua vida está nas suas mãos. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você ouve essa música, o apelo de Deus ao seu coração é: filho, confia em mim, busca a mim, te entrega a mim, confia na minha sabedoria, confia no meu poder, e eu vou te guardar. Olhe do mundo em suas mãos. Permita que o controle da sua vida também seja colocado nas mãos dele. Olhe comigo nesse momento. Vamos ficar em pé. Querido Deus, nos entregamos a Ti, Senhor, confiando a Ti tudo que somos, temos e fazemos. Continue se revelando a nós como sendo um Deus que revela mistérios, que conhece o profundo e o escondido, que é detentor de toda a sabedoria e poder, que tem dado a nós a sabedoria e o poder para subsistirmos os dias que estão diante de nós. Em nome de Cristo, Pai, pedimos a Tua bênção, Tua guarda e proteção. Amém, Senhor. Amém.